pessoal, vamos hoje ver mais um vídeo aqui no nosso canal Fast English. Aqui um vídeo de curiosidades, certo? Aqui a gente aprende inglês e também aprendemos sobre curiosidades da língua inglesa. Aqui é o mundo da língua inglesa. Então, se inscreve aí no canal para curtir vários vídeos que sempre saem aqui, certo? E ter vários conhecimentos na língua inglesa, ok? Então vamos ver hoje nesse vídeo sobre 9 palavras em inglês com suas origens, de onde foi que veio aquela palavra, como foi que começou aquela palavra a ser usada, como era ela antigamente, certo? Então, vamos ver aqui, né? Então, temos o pronome, o personal pronouns I, que significa eu. Olha que interessante. O I, coloquei aqui de vermelho para a gente poder ver, vem de ik, versão inglesa de ek, que veio da língua proto-germânica. Esse idioma é tão antigo que deu origem a muitas outras línguas modernas, como o holandês, o sueco e, é claro, o alemão. No século XIII, o I passou a ser grafado em maiúscula para que não fosse confundido com outras letras ou números, como o 1 e o J. Então é que interessante, né? De onde veio a escrita do I, do pronome, do personal pronouns. E o I, que significa eu, veio da língua, né, proto-germânica. Você sabe, né, que todas as línguas, na verdade, em geral, sempre surgiu de outras. Então é uma junção de várias palavras ali do contato com outros povos que foi surgindo outros idiomas. E cada palavra existe, né, um pouquinho de cada idioma, que vem de um pouquinho de cada idioma. Então aqui, como a gente está vendo, né, do I, que significa eu, né? Aqui é algo bem interessante, ó. Aqui já no final. A gente sempre escreve I, eu, com o I maiúsculo. Sempre existe essa regra no inglês que escrevemos o I sempre com a letra maiúscula, tanto no início da frase, no final, certo? E aqui a gente tem um porquê, ó. No século XIII, né, passou a ser grafado em maiúscula para que não fosse confundido com outras letras ou números, como com o número 1 e o J, que é bem parecido, né? Então, é sempre escrito com letra maiúscula, o I, ok? Vamos ver aqui a segunda. You. No inglês antigo, falava-se yo, embora também fosse gravado como yeah, que deu origem à palavra we, que significa nós. No século XII, o francês se espalhou pela Inglaterra, dando uma sonoridade mais parecida como o vous em francês. Por séculos, uma versão mais respeitosa do you existiu. Era o thou, que pode ser encontrado em muitos textos do século XVI e XVII, como as peças de Shakespeare. Então, aqui bem interessante, né? O you, de onde veio, né? Do inglês antigo, que tinha esse som you, bem parecido, né? Com o de hoje. E também era grafado dessa forma, com i e mulher. E aí deu origem também à palavra we, que significa nós. E no século, né, XII, o francês se espalhou pela Inglaterra. E o francês era bem falado antigamente, assim como o inglês é falado hoje. Por isso que existe um pouco ainda dessa briga entre o inglês e o francês. Então, como tem outras palavras, né, do vous, que é em francês. E se você for perceber, se você estuda francês, tem várias palavras que parecem, até mesmo a gramática um pouco, se parece com o inglês. A expressão excuse me, em francês é excusez-moi, é bem parecido. Então tem essa similaridade das palavras, né? E algo bem interessante aqui, ó, que antigamente se escrevia o thou, esse daqui, o thou, é você, que é o inglês antigo, arcaico, né? Que você pode encontrar nos textos de Shakespeare no século XVI e XVII. E para você que
sabe Ave Maria, o Pai Nosso em inglês, você também pode encontrar essa palavra aqui, ó, nesta oração, no Pai Nosso ou na Ave Maria. Bem interessante. Vamos seguindo. Love, olha a palavra love, que interessante. O inglês antigo tinha a palavra love, que já significava boa parte do que representa a sua versão moderna: atração, afeição, amizade. Outras expressões relacionadas como fall in love e to be in love, se apaixonar e estar apaixonado, só surgiram no século XV. Então, olha como era grafado, olha como era escrito, né? Como se pronunciava no inglês antigo a palavra love, que significava, né, atração, afeição, amizade. Um significado bem próximo, né, ao que temos hoje a essa palavra. Vamos ver aqui a próxima. Yes. No inglês antigo existia a expressão yes ou yes, que significava que seja. Provavelmente o yes é uma versão mais moderna dessa expressão, né? Já yeah, bem mais despojada, apareceu pela primeira vez em 1863. Olha que interessante. No inglês antigo já existia a expressão, né? Yes ou jazz, que significava que seja. Então a gente observa pela pronúncia, ó. Yes, esse daqui, ó. Jazz e jazz. É bem parecido, não é isso? Isso daí foi no inglês antigo e com o tempo foi mudando a pronúncia e também a grafia, né? Porque a língua é algo vivo, ela sempre vai se modificando, ela sempre vai se renovando, né? E vai surgindo várias expressões. E o yeah aqui é bem recente, né? Comparado com os outros. Vamos ver aqui o no agora, ó. É uma evolução da expressão na, que no inglês antigo significava jamais, de jeito nenhum. Sua versão mais descolada, o na, surgiu nos Estados Unidos em 1920. Nope, um jeito mais descontraído de dizer não em inglês, que é muito usado atualmente, é de 1888. Então a gente vê essas expressões aqui, o nope, o na, a gente acha que é algo moderno, é algo que foi surgido agora, né? Que surgiu por agora, mas não, já tem um tempinho, né? O na que é um pouco mais novo, né, do que o nope, que significa não, né? Já o mais antigo, de onde veio a expressão no, da evolução, né, dessa expressão do inglês antigo, que é o na, que significava de jeito nenhum, jamais. Então também tem essa conexão, né? Vamos ver aqui, happy. Vamos ver essa palavra aqui, é bem interessante. No século XIV surgiu como uma derivação inglesa de up, que significa sorte, no nórdico antigo. Quando surgiu, significava algo como sortudo, próspero, e só ganhou o sentido de felicidade no fim do mesmo século. Muitas palavras europeias associadas a happy significam sorte e, no gaélico, também significa sábio. Olha que interessante, né? Derivação da palavra inglesa, né? App, do inglês antigo, aqui do século XIV, que significa sorte. Então, sorte, feliz, é bem próximo ali, né? E vem do nórdico também, nórdico antigo, a língua nórdica. É bem interessante vocês darem uma olhada nessas línguas derivadas que têm o mesmo tronco do inglês. Bem interessante, até mesmo para conhecer o significado das palavras, né? A gente pode encontrar, como a gente está vendo aqui, essas, pode encontrar outras. Então, né, também significa algo como sortudo e próspero. E ganhou esse sentido de felicidade no fim do século, no fim do mesmo século, certo? Vamos dizer aqui, very, essa outra palavra aqui, very. Quando a expressão nasceu em uma mistura de francês e inglês,
Seu significado era real, verdadeiro, genuíno, ou também verdade, justo, sincero. A palavra só viria a significar quantidade na metade do século XV. Olha que interessante. Very, a gente usa para expressar quantidade, não é isso? Very interesting. É very much. Mas veio da expressão com a mistura ali do francês e do inglês, né? Que significava real, verdadeiro, genuíno, ou também verdade, justo, sincero. Então, como vocês viram, né? Como eu falei também, o inglês e o francês ali, eles têm muitas palavras parecidas devido à questão cultural, à questão de território ali, né? De domínio. É bem interessante, né? Agora a palavra one. Essa pequena e muito útil palavrinha tem origens nórdicas, germânicas e também do inglês antigo, significando único. A palavra alone tem raízes similares. Olha que interessante. A palavra one, né, vem do germânico, do nórdico e do inglês antigo, né, a mistura, que significando único. One, único. E também a palavra alone tem essas raízes também, né? Até mesmo, ó, se você tira o A, o L, fica one. Então vamos fazer aqui uma tradução literária da junção das palavras aqui, algo que eu estou observando nesse momento. Então, all, que significa tudo, né? Todo no caso, alone, sozinho. É interessante, né? Vamos ver aqui a palavra people. Essa tem origem bem latina, veio do latim populus, assim como povo em português, ou pueblo em espanhol. A versão inglesa da palavra surgiu no século XIII para definir uma multidão, um ajuntamento de pessoas. Então a palavra people veio do latim, que é populus, né, significando povo, pueblo. Então, essa versão do inglês surgiu no século XIII para definir multidão, pessoas, ok?